Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Cursos LGPD. O meu nome é Edson Fonseca e nesse vídeo nós vamos estudar a temática dos agentes de tratamento de dados pessoais. Primeiro nós vamos verificar quem são os agentes de tratamento, quais as características de cada um, vamos analisar se é obrigatório a existência de um contrato entre eles e, por fim, analisaremos as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre os agentes de tratamento. Os agentes de tratamento estão definidos no artigo 5º, inciso 9 da LGPD. São eles o controlador e o operador. E quem diz quem é o controlador é o mesmo artigo 5º, só que agora no seu inciso 6. O controlador é uma pessoa natural que trate dados com finalidade econômica, ou uma pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado, que tenha o poder de decisão sobre o tratamento dos dados pessoais. Então, o que caracteriza o controlador é a competência de decidir sobre o tratamento de dados pessoais. E o que o controlador decide? Ele decide, em primeiro lugar, qual é a finalidade daquela operação de tratamento. O artigo 6º, inciso 1 da LGPD, traz o princípio da finalidade. Não pode haver tratamento de dados pessoais no Brasil sem que haja o estabelecimento prévio da finalidade daquela operação. E definir a finalidade é muito importante porque a partir da finalidade daquela operação eu saberei quais dados serão necessários para que eu atinja aquela finalidade. E com isso também eu cumpro o que está disposto no artigo 6º, inciso 3 da LGPD, que é o princípio da necessidade. Só podemos tratar aqueles dados que sejam necessários para o atingimento da finalidade declarada. E quem decide tudo isso é o controlador. Como também decide qual será o ciclo de vida daqueles dados. Quanto tempo durará aquela operação de tratamento, quando aqueles dados serão eliminados. É ele também que responderá aos direitos dos titulares, aos questionamentos feitos pelos titulares dos dados. Então, cabe ao controlador o poder de decisão. E é exatamente por ser ele quem tem o poder de decisão que também é ele quem responde por eventuais incidentes decorrentes daquela operação de tratamento. Normalmente, quem responderá pelos incidentes será o controlador, exatamente por ser ele o detentor do poder de decisão. Ele também decide se haverá compartilhamento desses dados com o operador, por exemplo, que é o outro agente de tratamento previsto no artigo 5º, inciso 7 da LGPD. E quem é o operador? O operador é também uma pessoa natural que trate dados com finalidade econômica, uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, a diferença entre controlador e operador é o poder de decisão. O poder de decisão sobre o tratamento, qual é a finalidade, que dados serão tratados, se haverá compartilhamento ou não desses dados, quanto tempo durará o tratamento. Essas decisões centrais sobre o tratamento são tomadas pelo controlador. E o operador ele trata dados seguindo as ordens lícitas do controlador. Isso não quer dizer que o operador, no cotidiano das suas operações, ele não possa decidir questões procedimentais referentes àquela operação. Por exemplo, que software será utilizado. Essas pequenas decisões procedimentais, elas podem ser tomadas pelo operador, desde que elas não destoem das ordens lícitas do controlador, se está, por exemplo, definido em um contrato entre controlador e operador que determinado software é o que será utilizado. Então, neste caso, o operador não terá autonomia para modificar isso. Mas quando não há, quando aquilo fica sob a análise discricionária do operador, ele pode tomar essas pequenas decisões do cotidiano da operação de tratamento, desde que ele não extrapole aquilo que foi definido pelo controlador e desde que ele também não viole a LGPD. O controlador, então, ele nunca responde por um incidente. Na verdade, ele responde sim, ele pode responder sim em duas hipóteses. Quais são essas? Primeira, quando ele descumpre ordens lícitas do controlador. Se o controlador disse para ele fazer algo e ele descumpre aquelas ordens e dali decorre um incidente, ele vai responder.
porque quando ele descumpre as ordens lícitas do controlador, para a LGPD é como se ele passasse a agir como controlador e atraísse para si também todas as obrigações e responsabilidades que o controlador tem. E a segunda hipótese em que o operador pode responder é quando ele descumpre a própria LGPD. O operador também tem a obrigação de, no cotidiano da sua atuação, cumprir integralmente aquilo que está disposto na LGPD. Então, os agentes de tratamento são o controlador e o operador, e o controlador é quem tem o poder de decisão. E por ter o poder de decisão, é ele também que normalmente responde por eventual incidente. Já o operador trata dados em nome do controlador. Se ele seguir as orientações lícitas do controlador e se ele cumprir a LGPD no seu cotidiano, ele não se responsabiliza por eventual incidente. Caso ele descumpra as ordens lícitas e caso ele descumpra a LGPD, ele pode atrair também a responsabilidade por eventual incidente. Por essa razão, é muito importante que haja entre controlador e operador um contrato no qual se estabeleça como se dará aquela operação de tratamento de dados, o que o operador pode e o que ele não pode fazer. A LGPD, diferentemente do GDPR, não traz a obrigatoriedade de que seja estabelecido esse contrato entre os agentes de tratamento. Mas a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no seu guia orientativo sobre os agentes de tratamento e o encarregado, a própria autoridade nacional ela disse que essa será considerada uma boa prática. Então nós recomendamos com bastante veemência que haja sim o estabelecimento desse contrato entre controlador e operador, porque isso vai ajudar, por exemplo, a que tenhamos uma boa prática de governança em proteção de dados. Fica difícil o controlador justificar que ele tem uma boa prática e governança em matéria de proteção de dados se ele não teve o cuidado de estabelecer um contrato com o operador definindo ali o que poderia e o que não poderia ser feito naquela operação de tratamento que está sob sua responsabilidade. Então, embora não haja uma previsão expressa na lei, nós recomendamos sim que seja feito o contrato entre o controlador e o operador. Isso dará mais segurança jurídica à operação de tratamento e ficará mais fácil também apurar as responsabilidades do operador caso ele descumpra essas ordens lícitas do controlador. Outro ponto importante que foi esclarecido pela ANPD no seu guia orientativo é que o operador é sempre alguém externo ao controlador. Por exemplo, se um funcionário de uma empresa que é controladora de dados, ele trata dados, ele está tratando dados como se fosse o próprio controlador. Embora, é claro, como ele atua sob a função diretiva da empresa, ele não é ali um operador no sentido estabelecido pela LGPD. Quando um funcionário trata dados em nome da empresa, é como se a própria empresa controladora estivesse tratando aqueles dados. E por que foi importante a ANPD definir isso no seu guia orientativo, trazer esses esclarecimentos? Houve alguns órgãos públicos, principalmente, houve caso de tribunal, que estabeleceu que o controlador seria o presidente do tribunal e os servidores, os magistrados e até os estagiários seriam os operadores. E o que a ANPD esclareceu? Os servidores, os magistrados e os estagiários, quando eles tratam dados como se fosse o próprio tribunal. Então, quando esses entes que são internos ao controlador tratam dados, é o próprio controlador que está tratando dados ali. O operador será sempre um agente externo à organização. Então, se um funcionário de uma empresa ele trata dados, ele está sob o poder diretivo daquela empresa, é como se fosse a própria empresa tratando dados. Eu terei um operador quando eu compartilho dados com um ente externo à organização. Então, uma empresa compartilha dados com o escritório de contabilidade para a operacionalização da folha de pagamento. Então, neste caso, o escritório será um operador de dados, porque ele é um ente interno. Agora, se a contabilidade é da própria empresa,
quando aquele setor de contabilidade trata dados, ele não será um operador no sentido que a LGPD estabelece. Ele será o próprio controlador tratando dados. Então, essa foi uma definição bastante importante. Em resumo, nós temos então o quê? Que o controlador os agentes de tratamento são, na verdade, o controlador e o operador. O que diferencia controlador e operador? Poder de decisão. O controlador define os elementos mais importantes da operação de tratamento: finalidade, dados, base legal. Não pode haver um tratamento de dados sem uma definição de base legal. Essa é uma função do controlador. E o operador? O operador ele pode decidir questões procedimentais sobre o tratamento, como o software que será utilizado, desde que isso não viole ordens lícitas do controlador e que não viole a LGPD. Não há obrigatoriedade expressa de um contrato entre controlador e operador, mas a NPD entende que essa é uma boa prática e uma interpretação sistemática da LGPD faz com que também reconheçamos que isso é essencial. Por fim, a NPD orienta que o operador é sempre um agente externo à organização. O funcionário de uma empresa não pode ser considerado um operador. Quando ele trata dados em nome da empresa, é como se a própria empresa estivesse ali se manifestando. Então, se a empresa é controladora e aquele funcionário tratou dados em nome dela, ele está tratando dados como controlador. Esperamos então que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilha, deixe o seu like, inscreva-se ao canal e em breve nós teremos outros vídeos aqui. Te esperamos nesse nosso ambiente para compartilhar conhecimentos sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Até mais!